Oi, eu sou a Fernanda e hoje eu vou falar sobre mudanças. Veio uma paciente hoje minha, muito legal, eu gosto muito dela. Ela tem uma profissão muito renomada, que ela é vista por muitas pessoas, enfim. E ela tá mudando de área, né? Ela tá começando a estudar, indo para uma outra área e tal. Só que ela tá com medo de fazer essa transição. E eu contei para ela que, na verdade, eu contei uma fase da minha vida. Quando eu comecei a atender, anos atrás, na verdade eu dava aula de inglês, eu era professora de inglês. E naquele momento, quando eu dava aula de inglês, eu vivia numa escassez, porque é oscilante, né? Na verdade, o aluno paga por um período de aulas, mas se ele não faz, vai esticando, enfim, fica aquele ciclo vicioso de falta de dinheiro e tá sempre dando jeito, enfim. E naquela época eu sentia muita necessidade de começar a atender. O que aconteceu foi o seguinte, foi que eu fiquei sem alunos, né? Foi o início de um ano, eu tinha colégio da minha filha para pagar, pensa em tudo que deu errado naquele ano. E eu estava sem alunos para poder pagar a escola, pagar a alimentação, não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, enfim, mas eu estava sentindo aquela vontade que eu tinha de atender. Aí eu comecei a atender, né? Só que eu comecei a atender dando aula, então eu fazia os dois ao mesmo tempo e vivia na escassez, mesmo assim eu estava sem pacientes. Até que chegou um dia, entrei chorando na minha sala e disse assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem a resolver, porque assim, eu tô tentando fazer a minha parte, eu comecei a atender e não tá fluindo, e eu tô dando aula e também ninguém quer, e alguma coisa está acontecendo, eu preciso de ajuda, chorando. Bom, uns 2 dias depois, foi quase que mágica, vários alunos meus, e isso já tinha passado uns 5 meses, imagina o tanto de dívida que eu não acumulei. Alguns alunos começaram a me ligar dizendo, Fê, eu quero voltar a ter aula, Fê, eu quero voltar a ter aula, Fê, eu quero ter aula 5 vezes por semana. Bom, resumo, do dia para a noite eu tinha 8, 9 mil reais, que já ia começar a resolver o meu problema das dívidas que eu tinha acumulado nesses últimos meses. Poxa, aquilo me preencheu, caramba, que bom, tá vindo, acho que alguém me escutou, pô, vocês estão fazendo o trabalho certo e tal. Só que na mesma hora eu pensei assim, caramba, mas a minha vontade de atender é maior do que a minha vontade de dar aula. Por que eu vou dar aula se eu quero atender, se o meu propósito foi começar a atender? Então foi naquele momento que eu decidi recusar esses 8 mil reais. E pode acreditar que foi o momento mais difícil recusar 8 mil reais quando tu tá vendo a tua geladeira sem comida com uma criança para sustentar. E foi difícil. Só que foi o momento que a gente diz de... Tem um professor meu que fala isso e eu gosto muito da expressão dele de queimar as pontes, né? Eu queimei uma ponte de segurança, eu queimei um momento ali que era aula de inglês, era o que eu sabia fazer, o que eu fiz durante 11 anos, e eu recusei isso para poder me jogar no novo, porque eu sentia que era atendendo o que eu tinha que fazer. E isso foi na metade do mês. No mês seguinte a minha agenda começou a lotar, né? Porque eu sinto que eu assumi a responsabilidade, eu dei o passo no vazio, eu assumi que aquilo era a minha verdade e foi onde tudo começou a ocorrer, foi onde tudo começou a fluir, foi onde os atendimentos começaram a se manifestar e foi onde as pessoas começaram a indicar, então um ia indicando para o outro e assim eu comecei a criar a minha rede de pacientes. Não tem outro jeito, entende? Tem uma frase muito legal que se diz assim, você não pode servir a 2 mestres ao mesmo tempo, então se você quer fazer mudanças na vida, faça, assuma o risco. É um caminho no escuro, é um pé no escuro, realmente a gente não sabe onde é que vai dar, mas se você sente que aquele é o teu caminho, se você sente que aquela é a tua verdade, tenta. Porque é muito melhor tentar do que você viver uma vida inteira frustrada fazendo aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer, aquilo que você não se sente realizada simplesmente porque você tem que fazer. Assuma o risco, queime as pontes, se dê a oportunidade. É difícil? Puxa, é muito difícil, mas é tão libertador porque você se dá conta de que você pode tudo, inclusive ser feliz. Até o próximo vídeo.